Muito bem, chegou para você o melhor suplemento alimentar, que é o Zinc Fósforo 2AIP, certo, Luísa Oro? Certo, Gil. Esse suplemento, ele é fabricado nos Estados Unidos em nanotecnologia e foi feito pensando nas suas células. Ele traz um blindamento nas células, fortalecendo o seu sistema imune. Sensacional! É o Zinc Fósforo 2AIP. Anote aí, você pode adquirir pelo telefone que está aí na sua tela. Imperdível e é para você. Olá, meu nome é Luísa Oro e mais uma vez estou aqui com você, você que é especial para mim. Estamos aqui com exemplos de vida, com renascimentos, com superações, mas você é a principal figura desse planeta chamado Terra. Nós temos diversos exemplos que bailam numa dança, são exemplos de coisas boas na nossa vida, exemplos de coisas ruins, mas o importante é que sempre, de qualquer coisa que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, nós possamos completar um ciclo, nós possamos mudar nossa história, porque a nossa história é volátil e você vai me ajudar. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas fantásticas, dois exemplos de vida, de superação, duas mulheres maravilhosas. Eu estava assim ansiosa para chegar o momento e conversar com elas. Nós estamos aqui com a Tainara Carvalho e a Cabo Biagioni. Isso. São duas pessoas com duas histórias, assim, muito especiais. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês. Meu nome é Tainara Carvalho, sou a cofundadora da agência Tainara Carvalho e agora a idealizadora da oficina de arte TC. Tenho 26 anos. O que mais eu falo? Eu queria saber, assim, como que você, essa tua trajetória anterior, Tá. como que era a Tainara antes e a Tainara agora? Hoje, bom, a Tainara antes era uma menina descobrindo a vida, vivendo certos momentos, posso dizer assim, bem momentâneos, aquela coisa bem fútil, eu digo por mim, não... Eu digo por mim, hoje vendo o meu passado, assim, acredito que tudo que eu vivi foi realmente necessário para que eu tenha me tornado quem eu sou hoje, mas que hoje já não me completa mais e não faz mais essa pessoa que sou hoje. No passado, eu passei dentro de um relacionamento que eu digo que foi o meu professor, que me fez tornar essa pessoa forte, essa pessoa determinada e corajosa. E então hoje construindo eu falo meu império, né? O meu império, e a partir daí trazendo outras mulheres, outras pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de ser modelo, de trabalhar com arte, de trabalhar com dança, que é o nosso forte. Para mim, assim, é uma realização, porque quando eu era novinha, o meu sonho era ser modelo. Eu vindo de uma comunidade, né? Eu vim de Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Então, lá não tinha muitas saídas, assim, não tinha muitas coisas a ser feita em questão de trabalho, em questão de idealização. Era uma comunidade bem pequena. E quando eu vim para São Paulo, por certos acontecimentos que houveram lá, o meu sonho era ser modelo.
Aí fui, visitei algumas agências aqui em São Paulo, só que como eu sou baixinha, eu sempre era negada. E a partir daí, para eu ser agenciada, eu tinha que fazer um book, pagar horrores, e minha família nunca teve condição. Então, eu desde pequena, assim, tive essa frustração. E hoje me vê uma dona de uma agência trazendo pessoas que têm esse mesmo sonho que eu tive lá atrás, é algo que eu jamais poderia imaginar. E eu sou completamente grata, grata, grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, a tudo que eu passei, seja momento de tristeza que eu hoje eu tenho a idealização de que a gente não precisa passar por coisas ruins pra gente aprender. A gente pode sim aprender no amor, mas que a dor também é muito necessária para a construção do seu império interno. Uhum. Cabo. Olá, primeiro prazer em estar aqui. Já gostaria de te entregar em nome do nosso comando, muito Coronel obrigada. Alencar. Um prazer muito imenso estar obrigada. aqui, feliz pelo convite. Muito prazer em ter conhecido a Tainara, que é uma pessoa que a gente já admira muito. Então, minha história é assim. Eu já era mãe aos 27 anos, meu marido era policial militar e ele chegava em casa e contava a história dele. E aquilo na minha cabeça eu fui criando uma vontade. Eu falava assim, será? Eu acho que eu vou ser policial. Só que por algumas vezes ele falava, mulher minha não, na polícia não. E eu pensava, vou causar problemas. Mas aí eu falei, quer saber? Meu filho na época tinha 8 anos, aí eu falei, Diego, a gente vai ter um segredo. A mãe vai fazer o curso para polícia militar. E assim foi. Comecei a estudar porque eu já mãe, com 27 anos, já tinha tantos anos que eu tinha cursado. E aí eu falava, vou voltar a estudar, porque tinha que estudar tudo para prestar o concurso. E fui, aí falei, nem vou passar, porque tanto tempo, sabe, a gente cria aquela negatividade. Né? A gente mesmo não acredita. E quando eu fui e eu consegui passar na primeira etapa, eu falei, eu vou continuar. Eu fiz todo o curso sem contar para ninguém, só era eu e meu filho. Às vezes meu marido chegava do serviço fora de hora e escondia os livros dentro do forno, para ele não ver que eu estava estudando. Essa semana até conversando com meu filho, nós lembramos disso. E nisso se passaram 23 anos, consegui entrar. E sempre eu pensava assim, eu vou entrar porque meu sonho é fazer parto. E aí eu falava, eu sendo policial, vão me chamar no 90 e eu vou conseguir fazer um parto. Com 3 meses que eu me formei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu fui chamado para fazer a realização de um parto. Na realidade, era para atender e levar para o hospital, só que o bebê resolveu me agraciar, pois essa criança nasceu com tanta dificuldade, porque primeiro saiu o pezinho, os braços abertos. Foi um parto assim que na época o médico falou que foi mão de Deus para ter acontecido nas minhas mãos, porque eu ter conseguido, sem experiência nenhuma, recruta na polícia, não tinha experiência alguma para fazer o parto, e esse parto foi perfeito. 23 anos atrás. A gente até conversou esses dias com um comandante, e ele falou, vamos ver, Bia, se a gente consegue localizar essa criança que hoje é um homem, né? Pra gente ver se faz esse reencontro, porque foi um dos momentos assim da minha vida, como militar, principalmente como mãe, mais emocionante. Porque saber que naquele momento ali, aquela criança e aquela mãe dependia da minha ação para eles terem saúde, porque o bebê, quando nasceu, ele não respirou. Ele teve toda a complicação de um parto difícil e eu tive que fazer a respiração por ele. Conforme eu fazia a respiração, vinha aquela sujeirinha do parto, outros policiais que estavam ao redor, dava aquela ânsia, porque, querendo ou não, né, a gente, ser humano, tem essas coisas. E eu não sentia nada, eu tinha aquela adrenalina de querer, era uma coisa que eu queria muito. E aí ficamos naquela angústia do bebê não resistir, quando na última vez que eu já não tinha mais fôlego para respirar por ele e fazer toda a respiração que ele necessitava, eu falei, agora, meu Deus, é a última vez e vamos desistir. Aí eu tapei o narizinho, a boca dele e fiz aquela última respiração, que naquele momento me deu um certo mal-estar, até porque acabou vindo bastante sujeirinha, sabe? No que eu virei assim, para eu poder cuspir, o neném mexeu. Eu não sabia se eu chorava, se eu cuspia, o que eu fazia. Foi uma emoção que não tem nada que pague nessa vida. Eu falo, hoje com 23 anos de polícia,
eu posso falar que naquele dia já foi pago. Com 3 meses de formada já valeu tudo que eu tinha passado para entrar. Porque é muito emocionante. Você saber que uma vida ali depende de você foi o melhor. Continuei, aí o pessoal brincava. Agora vamos deixar de ser parteira e vamos ser polícia. Eu falei, agora já dá. E nesse decorrer, tive muitas ocorrências boas. Em 2006, eu num assalto fui baleada nas costas. Eu já fazia um tratamento, que eu passei por um câncer e graças a Deus já estava numa fase boa. Quando eu fui baleada eu acabei ficando com alguns problemas, mas lutei. E uma das coisas que me fez lutar e sobreviver a tudo foi porque eu tenho um desejo muito grande de ser avó. Verdade, cara. Que lindo. A maior vontade da minha vida é ser avó. E eu, quando fui baleada, indo pro hospital, eu escutava o policial falando: ah, ela tá de 1-0. O que significa isso no nosso linguajar? Que eu estava já num estágio avançado de problemas ali. E eu pensava assim, não, mas eu não posso morrer, eu não sou avó. Aí eu falei assim, na viatura que me socorreram tinha um acrílico que separava o banco traseiro. Eu levantei, bati no acrílico, eu falei, não, eu não vou morrer, eu não tô de 1-0. Mas só que eu já estava ali perdendo as forças. E os policiais até ficaram assim, aí posterior no hospital eu acabei comentando o porquê que eu tinha falado aquilo. Porque quando eu ouvi eles falando, a minha maior preocupação era o quê? Como que eu morro agora? Não dá. E graças a Deus eu recuperei disso, voltei a trabalhar normal, graças a Deus. E assim, as ocorrências, trabalhei 18 anos na Zona Sul de São Paulo, no antigo 1º Batalhão, posterior dividiu ele, ficou 1º e 37 BPMM, que é a região do Capão Redondo. Então era uma região que lá as comunidades, de tudo, quanto é tipo de ocorrência, você participa. Então eu aprendi muito. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa assim que eu vivi até os 27 anos sem saber o que era ter adrenalina, era uma vida calma. A partir do momento que eu entrei na polícia, não tem mais esse achar que a vida é tranquila. Todo dia tem uma emoção diferente. Emoções positivas e emoções negativas. Só que as positivas, quando uma criança fala, ai tia, queria que você participasse do meu aniversário. Eu queria vestir uma farda no meu aniversário para poder participar. Isso daí paga qualquer coisa que a gente tenha passado. Como o pessoal falou, poxa, mas se você não fosse policial, você não teria corrido risco. Sim, teria corrido risco, porque quando ele me assaltou, foi num horário de folga e eu, uma mulher comum. Porém, ele não pensou nisso de eu ser uma mulher. Ele simplesmente, quando teve que dar o tiro, não pensou 2 vezes, me deu um tiro nas costas, não pensou se eu tinha família, o que ia ser de mim, e simplesmente, então, me fez valorizar muito a minha posição de policial, porque eu pensava assim, a cada dia eu quero ser melhor na minha profissão para que menos mulheres passem por isso. Porque se a gente consegue tirar hoje um agressor da sociedade, é uma pessoa ou muitas pessoas que não passarão por tudo que eu passei. Então, assim, eu sempre falava, Deus nos dá a oportunidade. Cada oportunidade de vida a gente tem que aproveitar e fazer melhor para o próximo. Para mim, eu falo, na polícia se fala, ó, é idoso e criança, pronto, para tudo. Ali eu já me entrego, eu me identifico muito. Porque eu penso assim, a criança é um sonho. O sonho dele de ser policial, nossa, quando fala, eu já penso assim, é mais um que vai lutar em prol da sociedade, porque a criança escolher de ser militar é porque ela gosta do próximo. E o idoso, porque muitas vezes eles pensam assim, poxa, eu passei uma vida, tentei prestar concurso, tentei entrar, não consegui, mas eu me realizo num neto, eu me realizo num filho que entra, e sempre as histórias são as mesmas. O pessoal conversa, eu não consegui prestar o concurso, queria ser policial, mas meu neto vai ser. Então você vê que a realização daquele sonho que ficou para trás, na criança que escolhe ser policial, quando se torna um homem entra, ou uma mulher e entra, é muito grande. Para a gente é a melhor coisa. Nós estamos, assim, num período de grandes transformações, mas transformação global. Não é só o nosso país, não é assim
uma renovação do planeta, eu digo. E estamos assim muito suscetíveis e sensíveis ao fato das mulheres, né? Ao fato das mulheres lutarem por um espaço, ao fato delas lutarem por uma violência, né? E eu queria saber de você, Tainara, o que você tem na tua história, porque você é uma menina ainda, né? 26 anos é uma menina. O que você poderia nos contar dessa menina e o que essa menina passou para as outras meninas verem que elas podem sobrepor, elas podem se reinventar e se reencontrar. Sim. Então, eu passei dentro de um relacionamento que durou 5 anos. Foi o meu segundo namorado. A gente era muito amigo no começo. Ele me contava as aventuras dele. E era uma coisa eufórica. Eu também gostava muito de adrenalina. Ainda gosto, mas de um jeito diferente hoje. E então me surgiu aquela curiosidade de, nossa, e ele era um rapaz, vamos aqui entre nós, não era muito bonito. E eu falava, gente, ele fica com tanta mulher bonita, o que será que tem, né? Foi lá eu. E aí, a partir daí, eu descobri uma pessoa muito machucada, porém que ele não soube tratar desses machucados e acabava machucando outras pessoas. No comecinho do relacionamento, eu já tive a prova de que ele era uma pessoa, como que eu posso dizer, em alto nível, assim, de nervosismo, de estresse. Em uma das nossas discussões, ele me agrediu e eu preferi não comentar e seguir a vida. Talvez seja um momento, e enfim, a gente estava numa balada com amigos, e aí eu me afastei. Nisso que eu me afastei, eu trabalhava de hostess em um barzinho lá perto da minha casa, e aí ele ia lá nesse barzinho, a gente, oi, tudo bem, tudo bom, enfim, e até que um dia ele veio conversar comigo sobre aquele episódio. E aí a gente conversando, ele se desculpou, ele, enfim, falou tudo que tinha que falar. Eu, por sempre, não veio só dele, sempre acreditar na mudança do próximo, na melhoria do próximo, eu preferia acreditar que ele queria mudar, que ele estava disposto a mudar. E a gente voltou a ter contatos. Passou um tempo, a gente começou a ter mais contatos e mais contatos, acabou que a gente voltou o relacionamento, e aí a gente já começou mais firme. Então, a minha mãe não aprovava, algumas coisas aconteceram aí nesse decorrer. Minha mãe não aprovava o relacionamento, eu saí de casa e aí foi onde tudo começou, assim. Foi um relacionamento totalmente voltado para traição, voltado para mentira, para desonestidade em vários sentidos, até que eu fiquei grávida. Eu tenho uma filha de 6 anos com ele, e um momento assim que mais me chamou, me fez despertar para aquilo ali, para aquilo que estava acontecendo, foi quando eu descobri uma traição. E aí eu fui questioná-lo, ele falou que não era, eu fui questionar a menina também, ela falou que não era na minha casa, porque todas as vezes que chegava um determinado dia, vamos supor, quinta ou sexta-feira, ele me mandava embora, que a gente morava junto. E aí ele me mandava embora e eu ia pra casa da minha mãe, e aí ele saía, fazia as festas dele, e depois na outra semana ele voltava com aquela desculpa, enfim. E aí um belo de um dia, nessas ocasiões, ele me chamou pra voltar pra nossa casa, e ele falou assim, limpa a casa que meus amigos vão vir aqui. Aí eu falei, não vou limpar, você fez bagunça aqui o final de semana, você trouxe mulheres, enfim. E ele, não, você vai limpar. Eu, não vou limpar. E aí houve essa discussão, foi quando ele partiu pra cima de mim, eu tava de 8 meses. Tava com 8 meses, e aí a minha última cena, assim, ele é baixinho,
ele me enforcou, assim, me levantou pelo pescoço e eu olhei, assim, pra ele e eu não tive coragem. Em certo momento, na minha cabeça, passou assim, reage, sei lá, enfia o dedo no olho dele e faz alguma coisa. Mas o meu medo de machucá-lo era muito maior da dor que eu tava sofrendo. Então, eu olhei, assim, pra ele para que ele sentisse aquilo que eu tava sentindo. E de nada adiantou. Eu desmaiei, quando eu acordei, ele tava comigo nos braços, assim, pedindo perdão, chorando muito, muito desesperado, falando que não sabia que tinha acontecido com ele, que ele perdeu a noção, que um dia se viu ele fazer isso, mas que ele me amava muito, 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 muito. Enfim, perdoei mais uma vez e tudo aconteceu, e aí aconteceu mais uma vez, e aí a gente resolveu ficar cada um na sua casa. Cada um ficou na sua casa até que a gente resolveu separar de vez. E aí depois aconteceram outras coisas. Tô falando bem resumidamente porque, nossa, foi muita coisa em pouquíssimo período. E até que ele teve que ir embora, vamos dizer assim. E a gente perdeu o contato. Quando ele perdeu o contato, eu comecei a passar necessidade com a minha filha. Minha filha tinha 1 ano de idade. E aí eu comecei a passar necessidade. Foi quando um amigo meu, ele já trabalhava no funk, e ele falou, vem gravar, vamos gravar clipe. E eu falei, não, deve acontecer várias coisas nessas gravações. Eu tinha muito medo de ter que sair com uma pessoa, enfim. E eu falava, não vou, e acabei que indo, porque a situação estava bem difícil mesmo. Na época eu trabalhava como modelo de prova em lojas de atacado, e não estava conseguindo conciliar, porque eu morava com a minha avó e sustentava a casa da minha avó. E eu não tinha ajuda, né, com a Valentina. E aí eu falei, não, eu vou ter que ir. Aí eu fui. Nessa que eu fui, eu comecei a trabalhar, vi que toda aquela ilusão que eu tinha de, nossa, acontece várias coisas depois da gravação, não tinha nada. Graças a Deus, é muito profissional, muito profissional. Então, eu comecei a fazer, me encantar pela área. Eu já tinha o sonho de ser modelo e jamais imaginei trabalhar com televisão ou coisa do tipo. E até que um colega de trabalho, um amigo, na verdade, ele me pediu indicações de menina, porque ele já sabia que eu trabalhava como hostess em baladas anteriormente. E até que eu comecei a levar. Nisso que eu comecei a levar, eu comecei a fazer um clipe atrás do outro, levar um monte de menina pros clipes. E quando eu fui ver, eu já tava trabalhando sem receber. Eu ia lá, levava a menina e gravava também pra tirar o dinheirinho. E eu falei, não, tá errado isso. Acho que dá pra mim tirar alguma coisa daí. Foi quando eu comecei a levar as meninas e, vamos dizer, tirar porcentagem, né, do trabalho que eu indicava pra elas. E aí, depois disso, eu comecei a fazer, comecei a ir, outras empresas foram me chamando, eu fui conhecendo outros meios, e aí contabilizou 5 anos já a minha empresa, nessa coisa meio inesperada, né, do nada. E hoje a gente tá em reforma, inauguramos agora, essa semana, dia 16 de setembro, a gente inaugura a sede da agência junto de uma escola de arte. Lá o objetivo é trazer pessoas amantes da artes, né, que seja na área da dança ou na área de teatro, idiomas também e canto, para que a gente leve essa ideia da arte. Ela é transformadora. Ela se abre, que tanto a fachada da minha empresa, elas são 4 cabeças, são 2 máscaras que representa o nosso corpo. Nós seres humanos somos camadas, vivemos de camadas conforme vai passando a vida. Então, quando a gente descobre algo que a gente realmente ama, a gente volta para o nosso ser, né, divino, interior, e entre outros nomes. Então eu espero, e o objetivo de lá é que a pessoa volte a seu estado natural, a seu estado de alegria e de muito amor, e que transforme vidas, como assim transformou a minha. E nessa tua história, você conheceu outras pessoas que passaram pelo mesmo processo de agressão? Sim, muitas. Como eu posso dizer que a maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres, tanto meninas quanto mulheres já mais
maduras, e todas elas, sejam físicas, sejam emocional ou verbal, já passaram por uma situação dessa. E num trabalho que a gente fez há um tempinho atrás, a gente buscou trazer essas mulheres, né, dar voz a essas mulheres, onde que cada uma contou a sua história. Tô até arrepiada nesse momento, de que como a gente olha para o rosto da pessoa, a gente jamais imagina que ela já passou pela situação, e quando ela fala um terço da vida dela, você fala, meu Deus, como ela já foi machucada, e como ela pode ser essa mulher tão grande hoje, como que ela conseguiu se reinventar, ela ter essa flexibilidade de ter passado por isso, não carregar mágoas, porque eu posso dizer assim, eu tive contato com ele há um tempinho atrás, e eu olhar para ele e eu falar, eu não tenho nem que te perdoar, porque eu não sou ninguém para te perdoar, assim. Eu tenho muito comigo que a pessoa dá aquilo que ela recebeu. Então, eu olhei para ele e eu falei assim, eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você perante todas as coisas que você passou, e você ainda conseguiu se reinventar, você conseguiu dar a volta por cima. Eu espero que você seja uma outra pessoa hoje, mas que eu e você não tem mais nada, não temos nem um vínculo que a gente tem com a nossa filha, mas que você siga a sua vida sabendo que eu não carrego mágoas de você. E ver que essas mulheres também, muitas delas ainda têm um ressentimento, óbvio, mas que, acima de tudo, elas carregam o amor e a vontade de vencer. É lindo, assim, de ver a resolução da vida delas após essa situação. Cabo, pegando um ganchinho do que ela falou, que ela perdoava, o que leva a mulher, você que tem um trabalho maravilhoso, o SOS Mulher, Sim. e eu quero que você fale desse projeto, e por que as mulheres, de maneira geral, sempre dizem, vai mudar. Um pouquinho antes nós estávamos comentando que o que acontece? A mulher ela é muito forte. Então esse esperar que a pessoa vá mudar é da natureza dela, porque ela fica com medo de desistir, ela fica com medo de passar o problema dela para um parente próximo, para uma amiga às vezes, ela não conta. Ali ela guarda para ela, que ela fala, não, eu vou resolver. E nisso é que, como a Tainara falou, ela acredita que a pessoa realmente vai mudar. Ela não tem aquela visão que ela não precisa passar por isso. Muitas vezes ela pode falar, não, basta. Ela tenta que a pessoa muda, e com isso ela acredita que vai ter essa mudança, então ali ela bloqueia qualquer tipo de ajuda. Então ela pensa assim, se eu vou falar que não é a primeira vez, eu vou ser criticada. Então nesse momento ela fala, não vou falar, eu vou ter força suficiente para eu sair dessa situação. E não acontece isso. Muitas vezes é pelo amor que ela tem no parceiro. Por ela amar, ela pensa no depois. Ela não pensa ali no momento, ele está me fazendo mal. Ela pensa posterior, se eu denunciar, ele vai ser preso. Se ele for preso, eu vou ficar longe, eu vou sofrer. E é onde ela erra. Porque assim, se ela está nesse relacionamento abusivo, que ele já tem essa personalidade, dificilmente ele vai mudar. Então ela tem que ter uma postura de procurar, sim, ajuda. Hoje nós da Polícia Militar constamos esse nosso SOS Mulher, que tem sido perfeito. Só que o que acontece? O SOS Mulher precisa que a mulher tenha feito alguma denúncia, tenha acontecido. Ela vai ser atendida pelo 90 normal se ela não tiver passado por isso antes. O 90 vai direcionar ela, vai ser feito todo o trâmite da ocorrência. Ali ela já vai ter, vamos colocar assim, ela vai ter dado o primeiro passo para que ela, posteriormente, como ela já tem esse registro, ela entre no SOS. O SOS é para quem já teve um problema. Suponhamos, a Tainara, ela teve a primeira vez. Se ela tivesse feito contato e já tivesse um registro contra o marido dela, ela ia acionar esse SOS, que é um aplicativo, que depois a gente vai deixar o QR Code para todo mundo entrar, quem precisar. E o que acontece? Quando entra é automático. A viatura já destina, já sabe que aquilo é uma ocorrência real. Então, automaticamente, pelo SOS, torna-se mais prático.
ela já aciona, a viatura já vai. Não que a mulher que não tenha passado por isso não vai ter atendimento da Polícia Militar, vai. Só que ela vai fazer um 90 e vai entrar naquela sequência de chamadas. Então, é isso que o SOS nos facilita. Principalmente, você pôs o QR Code ali. Celular, como nós tivemos o caso anterior agora da pizza. Ela não tinha o SOS, porém ela, para poder denunciar que o marido estava pondo em risco a vida dela, ela ligou para o 190 e falou para o atendente do cupom: eu quero uma pizza de pepperoni. Só que o policial, graças a Deus também, e bem esperto, ele se tocou, falou: peraí, se ela está pedindo uma pizza, ele só perguntou para ela: a senhora sabe que a senhora está falando no 90? Ela: sim, eu sei. Dali ele já pegou e acionou a viatura para ir até o local. E aonde constou que realmente ela estava precisando de apoio, que era uma forma dela não passar para o parceiro dela, que ela estava pedindo um socorro, e isso viralizou porque muitas mulheres começou, poxa, né, devia ter pensado nisso, numa situação que eu estava, eu poderia ter acionado desta forma. E acontece isso com muita frequência agora. Nós estávamos até comentando que antigamente, eu tô há 23 anos quase, então assim, eu já fui em muita ocorrência. Muita que a mulher solicita, no mesmo instante que a viatura chega, que ela foi agredida, ou que a criança dela foi agredida, que ela quer nos passar, ela já se arrepende. Quando fala que tem que ir pro DP, ela já se arrepende, ela já não quer levar a ocorrência adiante. Naquele momento ali já bate o arrependimento, porque querendo ou não, é o homem que ela ama, é o pai das crianças dela. Então, hoje em dia, o que tem acontecido, pela facilidade que hoje as redes sociais nos dá, ela sabe que ela tem apoio, que vai ter apoio em vários órgãos, que ela pode contar hoje, se passar uma viatura, ela pode parar o policial e explicar o que está acontecendo, que ele vai direcionar ela para o caminho correto, que não tem mais isso de se preocupar se o pessoal vai falar, mas já não é a primeira vez. Eles usam alguns termos que não é o adequado para uma mulher que passa por uma situação. Ah, então tá porque gosta. Não, ela não tá ali porque gosta. Hoje em dia a gente faz um trabalho também na polícia que tem a vicinhança solidária que o pessoal agora direciona. Já sabe ali, ó, tem um caso ali, a gente vai, faz uma visita, vê se realmente está se encaixando. O pessoal tem o lar solidário, que agora a mulher ela tem um apoio quando ela realmente resolver sair da casa dela, porque isso é um passo muito importante para ela. Não é uma coisa que ela vai largar a casa, ela está largando um lar, então ela tem esse apoio. Hoje em dia, a divulgação para que ela tome determinadas atitudes é muito melhor do que a gente tinha antigamente. E a gente espera que elas tomem cada vez mais coragem para que isso realmente aconteça, para que realmente ela viva numa situação digna dentro do lar. Porque para uma mulher não falar isso que ela está passando, ela está sofrendo duas vezes, porque ela está sofrendo pela agressão dele e ela está sofrendo porque ela não consegue resolver a situação e ela tenta que a pessoa mude, a pessoa não muda, ela vê que muitas vezes os filhos vê o exemplo, poxa, mas minha mãe não faz nada, meu pai brigou, minha mãe não faz nada. A criança acaba aqui perdendo essa relação de acreditar que a mãe é aquele ser que do certo e do errado defende a criança para tudo. Ele pensa, se não defende nem a ela mesmo, como vai me defender? Então é assim, hoje em dia a gente realmente tem que esclarecer isso, que ela tem o direito sim de ser feliz, que não tem que viver nessa situação, não dá para viver assim, não dá. Quantas foram as vezes que eu fui em ocorrência que eu chegava e falava assim, meu Deus, essa mulher vive numa situação tão precária, que você abre uma geladeira, não tem nada, você abre um armário, não tem nada, e ela tá ali firme e forte, tocando a família dela, ainda passar por uma situação dessa de muitas vezes apanhar. Eu falo assim, o porquê, né? A gente não consegue muitas vezes entender o porquê que ela aguenta tanto. Às vezes é o próprio medo. Medo. Elas têm. O medo, ele te faz se perder.
de você mesmo. Sim, você se ludicia, né? Você não sabe o que eu faço agora, para que eu vou fazer. Não, e às vezes, até, Tainara, são ameaças. Sim. No meu caso, foram ameaças, eram ameaças à minha pessoa e ameaças aos meus filhos. Que é o pior, né? Quando vai aos filhos. Então, você fica, parece que num torpor e numa manipulação, porque todo agressor, ele é manipulador. Manipulador, sim. E às vezes ele tem e ele é destemido até Ele certo acha que ponto. nada vai acontecer. Ele Então, a mulher, ela tem muito medo, porque esse terror, esse terrorismo, acaba fazendo com que ela se retraia e entre num casulo como se estivesse no primeiro estágio de uma borboleta. Sim. E quando eu tive essa libertação, eu me sentia como se eu estivesse voando realmente. E é isso que eu quero falar para as mulheres, que elas precisam abrir as asas e se deixar voar. Né? E nesse teu trabalho, porque nós temos assim, várias mulheres de vários lugares ouvindo você e ouvindo você. Esse trabalho SOS Mulher da Polícia Militar, ele é só exclusivo em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ou é algo assim que vai para todos? Para todos os estados. Tem o São Paulo, foi um dos pioneiros, né? Mas tem em todos os estados. Tem estado que já conseguiu fazer batalhão específico só para cuidar do SOS Mulher. Tem unidades que têm bases. Nós agora estamos com o nosso DPCDH, que é um órgão que eles cuidam muito bem disso, então assim, é tudo direcionado. A mulher pediu lá a informação, eles já destinam para um órgão específico que vai direcionar ela, vai explicar direitinho, vai falar para ela que ela vai ter um apoio. Após a denúncia que ela faz, não vai ser ali, saiu do DP e está desamparada. Ela vai ter esse apoio. Quando ela clicar para fazer lá a solicitação, eles já vão passar tudo muito direcionado para ela. Então é uma coisa que ela vai se sentir segura. Ela vai falar, realmente, eu vou ter coragem de denunciar, mas eu não estou desamparada. Eu estou amparada. Então ela se sente segura. Hoje em dia, assim, a numeração de mulheres que tomou esse primeiro passo depois do SOS Mulher está assim, nos provando que é uma das melhores coisas que surgiu. Por quê? Porque a gente já apoiava, o 90 já apoiava. Sim. Ia, tentava prestar todo o apoio. Só que com o SOS, o que acontece? Hoje em dia, a mulher, ela fala, não. Tem um respaldo. Eu ligo lá, eu faço contato, eu tenho todo o amparo que eu preciso. Então, assim, graças a Deus, a gente tem conseguido levar esse passo para essas mulheres, que elas se tornam fortes, mas no sentido de não guardar o que elas estão vivendo e falar, vou tentar mais uma vez. Elas se tornam fortes para elas falarem assim, agora eu vou dar o passo de, agora sim eu vou tocar minha vida com os meus filhos, agora sim eu vou viver o que eu quero. Porque muitas vezes quando elas estão nesse relacionamento abusivo, elas não vivem para elas. Não. Elas vivem a vida da pessoa. E infelizmente é uma vida infeliz. O que ele vive, porque ele maltrata, ele espera que ela ainda seja uma boa dona do lar, que ela seja uma boa mãe, que elas muitas vezes trabalhem e ajude dentro de casa. Se ela tomar essa iniciativa de lutar, ela vai continuar sendo a boa mãe, a profissional e ainda vai ter liberdade de ter uma vida feliz. Que é isso que a gente tenta quando vai conversar com uma pessoa nessa situação, que existe vida além daquilo dali. Que ela não precisa ficar nessa situação porque tem vida após. E ela precisa dar esse passo. É muito engraçado você falando isso, porque quando eu estava vivendo esse relacionamento abusivo, nós não morávamos na mesma casa, mas o terror era, assim, diário.
e como se tivesse me vigiando. Uhum. E eu sentia muito medo. E quando eu resolvi ir para a delegacia da mulher, foi muito estranho para mim, porque eu já tinha estado numa delegacia da mulher acompanhando como advogada Sim. várias mulheres. A Mas situação de vítima é outra. não, mas eu estava vivendo um relacionamento abusivo, só que eu não aceitava. Às vezes eu olhava para essas mulheres como advogada e dizia, nossa, né, uma moça tão bonita, tão inteligente, com tantas coisas, uma mãe tão prendada, né, se submeter. Eu pensava enquanto conversava com elas na situação. Mas mal eu sabia que eu estava vivendo. Porque você entra numa fase de negação. Sim. Não aceita. Você idealiza, né? Você vê a pessoa... Você não aceita. Não. Então, esse trabalho da polícia é muito, muito bom. E eu creio que vai ser, assim, um grito de liberdade. Sim. Também acreditamos, viu? É o que a gente está buscando, porque com certeza a procura está sendo muito grande, então a gente vê que é um sucesso. Uhum. Porque, como eu falei, elas sabem que tem um depois, elas sabem que tem o apoio. Não é ir no DP e voltar para casa com um documento e guardar lá que não serve de nada. Uhum. Hoje, assim, nesse processo de ir fazer, sabe, o boletim de ocorrência, ou seja, numa delegacia normal, ou seja, na delegacia da mulher, quais histórias que você tem, assim, para nos contar que poderia, assim, ajudar essas mulheres? Então, normalmente o que acontece? O pessoal, quando procura, normalmente é quando há agressão física. Só que não há necessidade da agressão física. A agressão psicológica, hoje em dia, também é uma das grandes causas. Hoje em dia, a gente escuta muito caso de mulheres que elas pensam, conversam com a gente até na possibilidade do suicídio para tentar resolver a situação. E nós conversamos com ela, falando, peraí, mas a sua vida é muito importante, não deve pensar assim. Você tem que resolver sim, mas tirando quem te está fazendo mal de perto. Não você se privando da sua vida, que é o melhor bem que a gente tem. Muitas têm filhos, elas pensam, às vezes eu penso, como uma falou para mim uma vez, eu penso em dar meu filho para adoção para não viver isso. Não, você não tem que ficar longe do seu filho por causa de uma pessoa que te faz mal. Muito pelo contrário, você tem que lutar para estar perto do seu filho e mostrar para ele que vocês conseguem juntos passar por isso e ter uma vida decente. Tem alguns anos atrás, uma escritora, Roberta Baroni, ela me chamou, falou, Biagione, eu amo o trabalho que você faz com a comunidade, a forma com que você trata as pessoas, vamos montar uma casa para mulheres. E aí eu na hora falei, nossa, que interessante, né? Porque assim, pensar que nós poderíamos ter um lugar onde as mulheres que sempre vêm nos procurar para falar das agressões, o que fazer para conseguir resolver, se ela tivesse um lugar para ir até essa situação, porque assim, o que pesa muito, Luiz, é assim, a mulher resolver, eu vou sair da minha casa. Só que muitas vezes ela não trabalha, porque a pessoa que é desta forma, que é possessiva, ele já não deixa a mulher trabalhar para ela não ter condições. E o que acontece? Se ela resolve sair, ela pensa, mas eu vou para onde? Eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? E esse convite dessa escritora na época, porque assim, a gente ficou deu uma pausa nessa ideia por causa da pandemia. A gente não conseguiu dar sequência porque veio todos esses problemas que o mundo está vivendo e a gente teve que se resolvendo de outra forma, ajudando mesmo sem montar o lar. Mas ela fez o convite, até ela escreveu um livro que fala sobre as policiais militares de São Paulo, contou a história, eu faço parte do livro. O livro chama Elas na Linha de Tiro, Tem Batom Nessas Caveiras.
É perfeito. E ela, quando surgiu com essa história da casa, ela falou, Bia, eu quero que as pessoas que te procuram para contar as histórias dela e o que elas te pedem de apoio, eu quero que elas tenham um lugar para ela ir. Nós estávamos conversando esses dias, ela falou, vamos tocar a nossa casa para frente. Meu nome é Rita de Cássia e o meu pai pôs em nome de uma santa, que é Santa Rita de Cássia, e ela já deu até o nome pro lar. Falou que quando nós montarmos esse lar para as mulheres, é emocionante, que ela quer pôr Rita de Cássia, que ela achou que seria um nome muito legal para pôr. E nós começamos, né? Ela falou para mim, vamos esperar, assim que eu der essa guinada de novo no país, que eu acredito que agora a gente vai firmar, graças a Deus, todo mundo vacinado aí, todo mundo entrando no eixo da vida de novo, porque acabou saindo um pouco, a gente perdeu meio as metas, tá resolvendo dia após dia, porque não dá para ficar pensando muito além. Então a gente conversou a semana passada, a gente tem essa vontade de ajudar as mulheres nesse sentido também, de ter mais uma parceira, mais uma parceria perfeita, e para que isso elas tomem coragem, porque assim, que eu falo, eu como profissional, 23 anos de polícia militar, quando a gente vai atender uma ocorrência, que a gente vê a mulher numa situação dessa, a gente se coloca no lugar. A gente fala, meu Deus, sabe, se sou eu, será que eu aguentaria? Uhum. Qual seria a minha postura se eu tivesse um agressor dentro da minha casa? Se eu estivesse vivenciando isso? Se fosse um parente meu? Porque a gente tem que puxar das pessoas dor que elas sentem para a gente tentar entender. Uhum. Porque criticar não é o que tem que fazer. A gente não pode estar criticando nada. Se ela optou de dar a segunda chance, infelizmente, nós estamos de fora, a gente vê de uma forma. Uhum. Não teria que dar a segunda chance. Só que para ela, é importante que ela tome essa decisão. Não somos nós. Como eu te falei, muitas vezes nós íamos na ocorrência e pensávamos assim, daqui vamos pro DP, acabou o problema para ela já... Uhum. Mas não, antes da viatura sair do local, mas tem que ir pro DP? Tem. Ah, então eu não vou. E aí você fala o quê para ela? Mas a senhora não quer ir? Não, eu não vou. Eu não posso fazer isso com ele. É um homem que eu amo, é o pai dos meus filhos. Naquele momento você trava, porque você fala o quê? Uhum. Ela tá errada de pensar assim? É o pai dos filhos dela, é o amor da vida dela. Quem somos nós para julgar qual o momento exato para ela querer decidir isso? É uma coisa que tem que partir dela. Essa coragem de sair dessa vida, de deixar que a pessoa abuse do sentimento, abuse do amor dela, abuse dela, ela tem que falar assim, eu quero isso para mim agora. Ela tem que decidir. Não adianta eu e ela, nós vamos contar nossa história aqui. A gente já passou por muitas. Só que tem que tocar ela. Ela vai falar assim, ó, esse é o meu momento, eu preciso disso. Aí sim ela consegue dar o passo seguinte, para procurar uma ajuda, para realmente falar, ó, eu tenho por onde sair dessa situação. Enquanto ela não decidir, Luiz, ela vai ficar, vai tentar dar a segunda, terceira chance, e cada vez mais ela vai se anular para a vida. Sim. Ela se anula porque ela fala, não vai ter mais jeito, e sabe... Muitas vezes você vê mulheres novas, lindas, que estão assim, fisicamente e psicologicamente tão machucadas que você fala assim, quando ela fala pra você assim, tenho 30 anos, você fala, não, você não tem 30 anos, sabe? Aí ela fala, não, eu tenho 30 anos. E você fala, meu Deus, porque você vê que é físico a dor da pessoa. Mas a gente está aqui justamente para isso, que ela consiga dar esse passo que é muito importante, que ela consiga falar, não, eu não quero mais isso para minha vida, e tocar a vida dela feliz, porque nós nascemos para procurar isso, a felicidade. Uhum. E ser feliz é não sofrer essas agressões, ser feliz é sair com dignidade e falar assim, até agora eu aguentei, daqui para frente não preciso mais. Nós estamos quase finalizando, mas eu quero que essa seja assim uma das muitas, porque vocês trouxeram assim, mostraram que existe esperança. Sim.
e mostraram que existe um cuidado especial para essa mulher, que não é só ir fazer uma denúncia, mas que há uma continuidade. Porque muitas pensam assim, eu vou lá, eu faço, mas daí nada acontece e... Ele está solto, ele vem está atrás solto, de mim. vem atrás de Muitas mim. vezes elas têm medo de ir. Quando fizer a denúncia, ele volta com muito mais raiva. Mais raiva, E sim. aí sim, eles começam a pôr em prática tudo que eles ameaçam. Claro. Então elas ficam realmente com esse receio de procurar. Só que agora é um momento que elas têm que pensar que sim, elas podem denunciar, que principalmente com a Lei Maria da Penha, aí a gente tem conseguido muito levar adiante aí o que é a nossa filosofia de vida, que é viver bem. Então, meninas, hoje nós começamos um trabalho que esse hoje seja o início de muitos trabalhos juntas. E eu queria dar para vocês uma lembrança que vai transformar não só a vida de vocês, mas a vida do planeta, simbolizando a libertação das mulheres. É uma semente da árvore da vida e que gostaria que vocês plantassem e que essa árvore fosse assim eterna, porque vai ser o símbolo da força que cada uma de vocês tem. Muito agradecida. Muito obrigada. E o seu símbolo, né? É o símbolo. O nosso símbolo, na nosso verdade, símbolo. né? Muito bom. Lindo. Que floresça Muitos frutos bons. E eu quero dizer para você que você não tenha medo, que você procure ajuda, porque nós hoje aqui vimos que nós estamos cercadas por pessoas boas, pessoas da polícia militar e que vão trazer a força que você precisa. Procure a polícia, não tenha medo. Coloque-se em liberdade, se liberte e procure o seu espaço, porque você é especial, você tem uma missão, você é mulher. Muito bom. Muito bem, chegou para você o melhor suplemento alimentar, que é o Zinc Fósforo 2AIP, certo, Luísa Oro? Certo, Gil. Esse suplemento, ele é fabricado nos Estados Unidos em nanotecnologia e foi feito pensando nas suas células. Ele traz um blindamento nas células, fortalecendo o seu sistema imune. Sensacional! É o Zinc Fósforo 2AIP. Anote aí, você pode adquirir pelo telefone que está aí na sua tela. Imperdível e é para você.